Olá, alunos! Este é o professor Donarte em mais um Drops, a nossa playlist com gotas de geografia. E a nossa trilha sonora de hoje vai com Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 a 1791. Estamos ouvindo aí um CDzinho chamado The Mozart Effect, o efeito Mozart. Para alguns psicólogos, a música do compositor austríaco faz bem ao cérebro, ajuda na concentração de quem estuda. Por que não? Para dar um climão à nossa aula. Vamos hoje aí de Mozart. Bom, em nossa aula virtual de hoje falaremos sobre a teoria demográfica reformista, também chamada de teoria demográfica de Marx. Vamos contextualizar isso antes de entrar no conteúdo propriamente dito, tá? Bom, aí na tela temos Marx, Karl Marx, filósofo alemão, 1818 a 1883, tá? Esse filósofo atualmente ele tem sido envolto em um véu escuro. Muito se fala de Marx mal e também bem, e na verdade pouco se entende de Marx, ok? Para contextualizar o pensamento do autor, devemos dizer que Marx se baseou para os seus escritos muito naquilo que escreveu Hegel. Hegel, que está aí na telinha, é anterior a Marx, era um idealista, é considerado um ícone, um continente do pensamento idealista alemão, viveu de 1770 a 1831 e em seus escritos subjaz, né, está lá junto, né, a noção de que há um melhoramento no espírito. O espírito tende a evoluir. E aqui eu não estou falando de espírito no sentido de Espírito Santo, espiritismo, religião. Não. É a questão da filosofia, espírito no sentido filosófico. Então, para Hegel, o espírito tende a evoluir. Então, em vários momentos ele escreve que a semente nega a si mesma, gerando a árvore, e a árvore é superior à semente. Posteriormente, a árvore nega a si mesma, gerando o fruto, e o fruto é superior à árvore. E assim, Hegel vai fazendo uma série de teses, né? Uma série de teses filosóficas. Enfim, por exemplo, quando morremos, né? O corpo vai para... Nós negamos a nós mesmos. O corpo vai para a terra, mas o espírito, então, né, vai para um lugar, nós vemos só o espírito. Enfim, tá? Então, o problema é que Hegel achava que isso era inexorável, ou seja, era necessário, isso aconteceria. E a história humana mostrou que não é bem assim, né? A história humana não seguiu num crescente melhoramento, pelo contrário, houve momentos até de retrocesso. E quem sabe então, esta questão não é assim, num crescendo contínuo, mas talvez em ciclos, ok? Mas só para deixar registrado com bastante ênfase que Marx utiliza-se do pensamento, da dialética, por exemplo, de Hegel. Tá? Para alguns, Marx se achava um Charles Darwin. Tá? Nós temos aí Darwin, o pai da teoria da evolução das espécies. Tá? E para alguns, o Marx
Assim como Darwin foi para a biologia, Marx se considerava a si mesmo que ele seria o Darwin, só que das ciências sociais, filosofia, né? Marx achava ter encontrado algumas leis também inexoráveis, ou seja, necessárias, tá? Então Marx dizia, por exemplo, que era inexorável o fim do capitalismo e a ascensão, né, o surgimento do socialismo. Né? Para Marx seria inexorável, necessário que no decorrer do tempo histórico o capitalismo seria negado e surgiria então o socialismo, ok? Bom, vamos tirar este filósofo aí deste véu negro, tá? Vamos dizer que ele ainda hoje é muito estudado. Ele é um filósofo que para estudá-lo necessita que o estudante, enfim, se debruce sobre a obra dele. Ele usa termos técnicos, requer tempo para entender e para depois fazer a ligação destes termos técnicos que ele usa com aquilo que ele está querendo dizer e com a sociedade do tempo dele, ok? Mas não fiquemos só no Marx. Depois a gente vai até voltar a Marx. Não fiquemos só nele. Quando se fala em teoria reformista, e aí aqui estamos dando sequência à contextualização, há outros pensadores que são também muito importantes para a teoria reformista, como por exemplo Bernstein, Eduard Bernstein, tá? Foi um político, tá? E também pensador alemão e que muito criticou Marx. Para Bernstein, Marx era até de certa forma ingênuo. A diferença é que enquanto para Marx a evolução seria inexorável, necessária, para Bernstein essa evolução ela deveria ser feita numa evolução lenta e sem violência, tá? Deveria ser seguido um programa para que as vitórias, vamos dizer assim, do socialismo fossem mantidas, e essa evolução deveria ser feita lentamente até chegar ao socialismo. Essa é a ideia do Bernstein. Também dito assim, de modo básico aqui para nós, né, alunos do 8º ano aí do ensino fundamental, tá? Deve ser citado ainda como um dos importantes pensadores da teoria reformista o Jean Jaurès. Esse é francês, político também, tá? Homem de ação política, não só escritor e pensador. Esse foi político. E esse sim, né, repetia diversas vezes que a revolução era necessária, mas deveria ser feita de modo não violento. Ele não negava que existiam classes, as classes mais pobres, tá? Os donos dos negócios que nunca iriam ceder, né, a uma mudança social mais radical, mas ele defendia que isso fosse feito de modo não violento, sem derramamento de sangue, o que chega a aparecer na obra de Marx. Derramamento de sangue, em alguns momentos, para Marx é necessário. E também devemos citar Léon Blum, francês também. Esse foi muito importante também, político também. Vejam que são homens de política aplicada, né? Não só homens que ficaram na teoria, mas que vivenciaram a política. Esse Léon Blum foi primeiro-ministro francês, tá? Bastante importante para as práticas do movimento socialista na França de sua época. Bom, dito isso, tá? Só para contextualizar, porque às vezes a gente vê nos livros, né? A teoria reformista e Marx, pronto. Não é só isso, né? Então está contextualizado e apresentado de modo um pouco mais, ainda que sucinto, um pouco mais pontual, né? Os pensadores que compõem aí o pensamento, enfim, né? Reformista, ok? Então, seguindo, vamos entender
o que é, na prática, a teoria reformista demográfica ou a teoria demográfica de Marx, tá? Para isso, vamos usar a seguinte frase. Vamos ler com atenção a frase que está na tela. Um número muito grande de filhos leva uma família, bem como a cada um de seus membros, à fome e à miséria. Um número muito grande de filhos leva uma família, bem como a cada um de seus membros, à fome e à miséria. Bom, temos aí na tela uma frase tipicamente malthusiana. Então aqui já deve ser dito que a teoria reformista, ou teoria demográfica de Marx, ela surge para se contrapor à teoria malthusiana. Tá? Essa é uma das características dos reformistas. Eles se contraporam aos filósofos e pensadores anteriores, justamente propondo como o nome já diz, a reforma. Bom, eu dizia que essa é uma frase tipicamente malthusiana. Como ficaria essa frase se ela fosse reformista? Os reformistas fizeram justamente isso. Eles inverteram a frase. Vocês estão convidados, caros alunos, agora a inverter a frase. Um número muito grande de filhos leva uma família, bem como a cada um de seus membros, à fome e à miséria. Procurem inverter a frase. Dou-lhes alguns segundos. Como ficaria esta frase que está invertida? Número grande de filhos leva à pobreza. Como é que inverte a frase? Bom, parabéns, a quem acertou. A frase invertida ficaria assim, né? A fome e a miséria leva a cada um dos membros de uma família, bem como a toda ela, a ser muito numerosa. Então não é um grande número de filhos que faz a pobreza. É a pobreza que acaba gerando um grande número de elementos, um grande número de filhos. Tá? Então essa é a inversão que a teoria reformista vem trazer, assim, de modo básico também. Vamos usar agora uma frase ainda mais simples, tá? Que é a seguinte: o aumento populacional... Sempre dá uma trancadinha, né? Tudo bem. O aumento populacional demasiado leva à fome. O aumento populacional demasiado leva à fome. Frase ainda mais simples. Tipicamente uma frase malthusiana. Poderia se contestar, se discutir, mas quem é o autor da frase? É uma frase tipicamente malthusiana, porque nós vimos nas aulas anteriores que se a população aumentasse muito, não haveria alimentos para todo mundo. Então o aumento populacional demasiado leva à fome. Tá? A teoria de Malthus também, ele é muito injustiçado. A obra dele vai muito além disso, penso eu. Mas, tá? De modo básico, é uma das teses dele. O aumento populacional demasiado leva à fome. Como é que os reformistas inverteram essa frase? Dou-lhes mais alguns segundos, invertam a frase aí. Bom, de novo, né? Parabéns a quem acertou. A frase invertida fica: a fome leva a demasiado aumento populacional. Então, aumento demasiado leva à fome, segundo Malthus. Para os reformistas, a fome, justamente ela, é que causa o aumento populacional demasiado. Tá? Então vamos entender isso aí, tá? Um pouco melhor ainda. Marx tem uma coisa em comum com Malthus. Para Marx, a população depende da economia. Para Malthus também, a população depende da economia. Mas, vamos ver um detalhe aqui. A população, para Marx, depende do processo de acumulação capitalista. Vamos ver em detalhes. Tá? Malthus, ele elaborou uma lei
absoluta, uma lei rígida. Ele dizia que a população era como uma raça que sempre depende de alimentação. Nós vimos que ele errou, inclusive, né? Porque a humanidade inventou meios de produzir cada vez mais. Tá? Mas essa era uma lei para Malthus absoluta. Tá? E nós vimos que então que não foi isso. Tá? Bom, então sai a tese do Malthus e entra a do Marx. Marx tinha uma lei relativa. Tá? Uma lei relativa. Para Marx, essa lei ela é relativa e ela é a lei da população do capitalismo, na verdade. Então vamos entender isso aí. Tá? Marx dizia: os males da população assinalados por Malthus serão remediados somente erradicando inteiramente todo o sistema capitalista. Então veja o que é interessante. De certo modo, Marx concorda com Malthus, porque ele está dizendo que os males da população assinalados por Malthus, eles existem. Né? Só que Marx então está propondo o seguinte, que esses males sejam remediados, tá? Como? Com a erradicação, ou seja, exterminar inteiramente todo o sistema capitalista. Vamos aqui então a mais um passo em nossa aula no entendimento. Para Marx, tá? Quando do mercantilismo, e eu estou usando aqui para representar o mercantilismo uma caravela, né? Quando do mercantilismo precisava-se de população. Diferentemente do capitalismo industrial já vivido na época dele. Tá? Para Marx, o modo de produção mercantilista era um modo que precisava de pessoas. Okay? A população numerosa para poder fazer girar a roda aí do capitalismo. Mas com o capitalismo industrial, que eu usei ali para representar uma máquina a vapor, né, um trem Maria Fumaça ali, representando a revolução industrial, enfim, como eu dizia para Marx, o modo de produção capitalista industrial, ele, como usa máquinas e produz de um modo muito mais qualitativo, enfim, mais rápido, ele precisa de menos população. Então, Marx já via aí um problema, tá? E aí é uma certa inversão também, né, da frase como a gente via há pouco, tá? Bom, o Marx ele vai defender as suas ideias nesse livro aqui, tá? E aí é que por isso que eu digo que muito se fala de Marx, pouco se conhece, tá? Até por ser uma obra super volumosa e com termos técnicos, né? Sendo que esse aqui é apenas o volume 1 do livro O Capital, tá? Marx defendia as suas ideias relativas à teoria da população naquele livro ali, tá? E ele diz, grosso modo, o seguinte, tá? O aumento populacional ele depende do processo de acumulação, ok? Para Marx. Ou seja, a população ela está atrelada à economia, ela depende. Quando acontece de haver um aumento na necessidade, tá? Quando a necessidade de acumulação ela aumenta, ou seja, o que é a acumulação, pessoal? A acumulação é, como o nome já diz, acumular. É os grandes donos, né, dos meios de produção, enfim, das indústrias, das fábricas, quando eles resolvem acumular, né, o que acontece? Ocorre, a acumulação é aquilo ali, né? Nós temos, usando o exemplo ali, um bilionário ali, né? O homem que está engolindo a terra sozinho, ele
ele come, ele gasta, né, todos os recursos do planeta, né? E sobra só os farelinhos pro pobrezinho ali, né? Esse consumo aí, essa acumulação, quando ela aumenta então a população. Essa é a ideia do Marx, gerando o que ele vai depois chamar de exército de reserva, né? É muito mais complexo que isso, né? Na questão de que existe outros termos técnicos que ele usa, como mais-valia, como é que o lucro se dá, o lucro diminui, o salário dos trabalhadores aumenta, tem toda uma problemática, né? Mas grosso modo é isso, né? Quando a acumulação ou a necessidade dela aumenta a população. E o exército de reserva, né? Ou seja, trabalhadores desempregados. Bom, colocado assim na forma de drops, né? Gotas geográficas aí para que entendamos a teoria demográfica reformista ou teoria demográfica de Marx. Até a próxima em mais um Drops, a nossa playlist com gotas de geografia. Um abraço.